Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por estar conosco, por nos ouvir, por nos assistir, por fazer parte dessa nossa família católica. Bebendo da fonte, vamos partilhar um texto do Evangelho de Lucas, que estamos lendo ao longo deste ano. No coração deste tempo, vamos também conhecer um pouco mais daquilo que o Papa pensou para este mês missionário extraordinário. Uma igreja em caminho, as atividades que neste tempo nossa igreja diocesana vai viver com a graça de Deus, iniciando o mês missionário extraordinário. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você a mergulhar no mistério do Deus que fala sempre conosco, é o nosso interlocutor de todo momento, quer falar ao nosso coração, quer nos instruir nos seus caminhos, nos seus mandamentos, quer ser amigo, quer ser próximo, quer falar sempre à sua amada esposa, que é a Igreja. Convido você para comigo neste programa ler e partilhar o texto de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. Meu irmão, minha irmã, nós mais uma vez tomamos o texto de Lucas no nosso caminho da liturgia deste ano, e aqui nos encontramos então com os apóstolos que pedem a Jesus que aumente a fé deles. Aumenta a nossa fé. São Lucas, algumas vezes, mais do que os outros evangelistas, São Lucas chama o grupo dos 12 de apóstolos. Essa palavra aparece algumas vezes ao longo do Evangelho e aparece também muitas vezes nos Atos dos Apóstolos. Aqui estamos falando, portanto, daqueles que estavam ali, bem próximos do Senhor, que ouviam as suas palavras, que presenciavam os seus milagres, que o acompanhavam no caminho. Aqueles 12, portanto, que eram íntimos do Senhor, pedem a Jesus que aumente a fé deles. Isso é importante, porque nós percebemos que, em primeiro lugar, a fé é um dom. Eles pedem a Jesus, e aqui fica claro, portanto, que a fé é um dom de Deus, é uma virtude que desce do alto, é um dom que nós somos chamados a acolher e a zelar, mas, portanto, um dom também que vai na direção de Jesus. Jesus e o mistério da Trindade é exatamente o alvo da nossa fé. É Deus mesmo quem suscita em nós a capacidade de crer, Deus mesmo nos oferece
como criaturas humanas, o dom de crer, e ele é o alvo, o objetivo, o conteúdo da nossa fé, a fim de que, olhando para Deus e recebendo de Deus esse dom poderoso da fé, nós possamos então construir nossa vida, construir nossas relações, estar no mundo e olhar o mundo, as pessoas, as situações, sempre com os olhos de Deus. Jesus usa aqui uma imagem também bastante forte. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui não se trata de fazer nenhum teste de mudança de árvores de um lugar para outro. Isso até atrairia sobre nós o olhar dos ecologistas que pensariam que não estivéssemos fazendo bem. Mas se trata aqui exatamente de perceber que a fé é capaz daquilo que nos parece impossível, ou daquilo que de fato nos é impossível. Tudo é possível àquele que crê, nós lemos na Escritura. E é exatamente isso que Jesus nos quer fazer entender aqui. A fé que é cultivada, e cultivada exatamente ali, nesta relação com Jesus. Os apóstolos disseram ao Senhor, os apóstolos que estavam em comunhão com o Senhor, no caminho com o Senhor, eles pedem nessa experiência de comunhão que Jesus lhes aumente a fé. Portanto, a fé é dom de Deus que nós fazemos crescer exatamente na nossa intimidade com Jesus. E essa relação é importante. A fé, portanto, é um dom que desce do alto, que nos mantém ligados ao alto, e é nessa comunhão, nessa intimidade com Jesus, o mediador, é que nós de fato podemos cada vez mais experimentar uma fé que nos torna capazes daquilo que só Deus é capaz de fazer, e nós cremos que Ele pode. Aumenta a nossa fé, portanto, é o pedido meu e seu, diante das nossas muitas dificuldades, provações, desafios, onde somos afrontados todos os dias, onde nos colocamos diante do projeto de Deus que nós conhecemos em alguma medida, e o projeto do mundo que nos quer apontar outros caminhos e nos fazer caminhar por outras veredas. A fé que nós cultivamos e na comunhão com o Senhor alimentamos e fazemos crescer, essa fé certamente nos leva a uma medida que ultrapassa a nossa humanidade. É olhando para Jesus, é crendo em Deus, que nós vamos exatamente olhando para além dos nossos limites e percebendo que Deus também faz em nós maravilhas, como fez em Maria, aquela que reconhece que é impossível o que o anjo faz chegar aos ouvidos dela, mas crendo, isso se torna possível porque é Deus quem age naquele sim generoso dado a Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, o importante a partir desse pequeno trecho de São Lucas é que zelemos pela nossa fé. E nós zelamos pela fé quando numa comunhão com Jesus, numa intimidade com o Senhor, nós podemos também pedir a Ele, como os apóstolos, que aumente a nossa fé. E a nossa fé, digamos, cuidada, alimentada, sadia, será capaz de nos colocar na condição daquele servo que Jesus apresenta no texto seguinte. O servo não chega cansado do campo e vai comer primeiro para que o patrão coma depois. Não, o servo chega cansado do campo e o patrão ainda pode, sem abusar, pedir que faça a refeição, que o patrão coma e só depois o próprio servo também possa comer. Jesus termina com uma frase que também deveria nos incomodar. Somos servos simples, somos servos inúteis, só fizemos o que devíamos fazer. Na ótica da fé também aprendemos que estamos no mundo, e aqui no mundo temos uma missão, apesar das muitas fadigas e talvez do pouco tempo de repouso, de descanso, mas todos os dias o combate e a luta de cada dia, de um combate a outro, de uma missão a outra, mas esta é a nossa condição, somos servos. Como lembra o Papa Francisco, nós não temos uma missão, nós somos uma missão.
Cada um é no mundo uma missão. E é na fadiga de cada dia, sem talvez o descanso necessário de que precisamos, é ali que vamos em muitas frentes de missão, de serviço, de cuidado, realizando e vivendo dia após dia a nossa vocação. É ali que vamos também oferecendo ao Senhor, pela fé que temos, pela comunhão que nós mantemos com Ele, é ali na fadiga de cada dia que oferecemos também ao Senhor o nosso melhor, sabendo que nos cansamos na direção certa, pelo motivo certo, pela vocação ou pela missão que o Senhor nos chamou a desempenhar nesse mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrando a Eucaristia neste final de semana, nós possamos também ali, na comunhão com o Senhor, pedir a Ele o que os apóstolos pediram: aumenta a nossa fé. E essa fé que nos faz olhar para Jesus, entrar em comunhão com Ele e nele nos sentir fortalecidos na fé, que essa fé nos ajude a tomar o caminho da missão, já que estamos exatamente no início desse mês missionário, e é sobre isso que falaremos no próximo bloco. Bebemos da fonte. No coração deste tempo, irmãos e irmãs, estamos no mês de outubro, mês missionário extraordinário, como quis o Papa Francisco lá em outubro de 2017. Lá ele quis que a igreja toda vivesse neste ano, neste outubro, um mês missionário extraordinário, de modo que pudéssemos exatamente, ainda com mais atenção, com mais oração, com mais reflexão, com mais ação, pudéssemos de fato penetrar esse mistério da nossa fé, que é a missão. E aí nós temos um belo tema que vai nos nortear no caminho deste mês que há pouco começamos. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Batizados
e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Aqui neste mês, o que o Papa quer é exatamente nos levar às origens da fé e nos fazer entender que a nossa fé, que nós acolhemos e a partir daquele momento procuramos fazer com que cresça sempre mais, acolhemos a partir do batismo, essa fé batismal que marca o início do nosso caminho, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa pertença à comunidade de fé, também marca para nós o início do caminho, o início da missão. Por isso, batizados e enviados. Quem faz a experiência de Jesus se sente também convocado a anunciá-lo aos irmãos. É importante que nós não percamos de vista exatamente isto. Quando nós pensamos a evangelização, quando nós pensamos o querigma, isto é, as verdades fundamentais, fundantes da nossa fé, nós estamos colocando os olhos sobre Jesus. Evangelizar, anunciar as verdades fundamentais, não se trata propriamente de fazer com que alguém conheça algumas teorias ou algumas doutrinas, absolutamente não. Evangelizar é favorecer um encontro com Jesus, aquele que nos ama e nos salva. E isto é o querigma. Jesus nos ama, Jesus nos salva, Jesus nos quer para si, Jesus é modelo para nós. E somos chamados, portanto, a partir do anúncio e da evangelização, somos chamados a colocar os olhos em Jesus e ir atrás dele. Isso certamente é o processo de evangelização. Qualquer processo de evangelização, em qualquer parte, sobre qualquer cultura, supõe o anúncio explícito de Jesus Cristo. Supõe também um convite a aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a partir deste ponto inicial, e isso para nós é o batismo, a partir desse ponto inicial de uma abertura do coração humano a Jesus, ali também começa a dimensão bonita da missão. A nossa fé batismal, portanto, é uma fé que, desde o primeiro momento, nos torna missionários. Portanto, o tema que hoje nós temos diante de nós para meditar ao longo deste mês, a Igreja de Cristo em missão no mundo, é alguma coisa que nos toca de perto, a mim, a você, a todo batizado. O batizado é aquele que se torna, pela natureza mesma do ato de fé, discípulo e missionário. Ou discípulo missionário, como quer o Papa Francisco. De modo que se o discípulo não se tornou ainda missionário, não é ainda autenticamente discípulo. E aí não são mais duas coisas ligadas ao mesmo sujeito que crê, mas o sujeito que crê é discípulo missionário. Aquele que fez a experiência do Senhor, se encontrou com Ele, se deixou tocar pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que experimenta isso no caminho da vida desde a infância e na medida também que vai crescendo na maturidade e a fé também vai tomando uma proporção de maturidade, de consciência, essa fé cristã cuidada desde a infância, ela precisa gerar adultos que, engajados na vida comunitária, participantes ativamente das atividades da comunidade, também queiram abrir-se, portanto, até mesmo para uma missão que os leva mais adiante. O Papa quer, nesse mês missionário, nos chamar a atenção para estas duas coisas, para uma missão que se realiza dentro da comunidade, e aqui estamos pensando nos diversos serviços, ministérios, pastorais, movimentos, estados de vida, e isso é bonito, tudo isso brota da fé como resposta humana ao Deus em quem nós cremos e que nos capacitou para crer e para crer nele. Essa missão que vivemos internamente, e ela é tão bonita e tão diversa, ela não se limita também a esses espaços internos da comunidade.
o Papa quer que aprendamos também a nos abrir ao que ele chama de missio ad gentes, isto é, a uma missão aos que estão longe, uma missão na direção daqueles que não conhecem ou conhecem menos ou não tiveram ainda acesso ao Evangelho, ao anúncio da salvação em Jesus Cristo. E isso, de fato, é uma realidade que precisa crescer sempre mais entre nós. Se nós temos, em muitos lugares, comunidades vivas, eficientes, que celebram bem, que catequizam bem, que vivem bem em comunidade, nós não podemos encerrar aí todas as dimensões da fé. Há uma dimensão que nos joga ainda para fora, para longe, para os outros, de modo que nesta ida na direção daqueles que não conhecem Jesus como nós conhecemos, isso também precisa ser um despertar que nossas comunidades precisam realizar nesse tempo e nos tempos futuros. Quando o Papa Francisco deseja, pede, ensina uma igreja em saída, certamente é porque nos deparamos hoje, e ele como pastor da Igreja Universal percebe isso também numa amplitude maior, é porque ele percebe hoje de fato uma igreja que está ainda muito voltada para si, muito voltada para dentro, muito voltada para o cuidado daqueles que estão no redil da comunidade. E isso é bom, e isso é necessário, mas isso não é tudo. Por isso o Papa quer nos levar a uma igreja em saída que vai na direção daqueles que não estão dentro, que talvez nem estejam predispostos a entrar, ou que até estejam indo na direção contrária, para que o missionário, para que a dimensão missionária da fé possa também chegar a esses irmãos e anunciar-lhes, de modo que creiam que Jesus tem algo a lhes dizer. Que a experiência da fé, que a intimidade com o Senhor haverá de dar à vida deles um levantamento, uma maturidade que não poderão encontrar fora de Jesus ou sem Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a viver com intensidade esse mês missionário extraordinário. Que ele seja extraordinário também na sua vida ou na sua comunidade. Isso pode ser feito de muitas formas. Extraordinário porque você vai rezar mais. Isso aqui é uma coisa que podemos fazer todos. Extraordinário porque você vai colaborar mais, inclusive materialmente, para as missões, sobretudo para as missões ad gentes. E haverá no dia 20 de outubro, a coleta para as missões, que será enviada ao Papa para que ele possa distribuí-la nas grandes necessidades da missão pelo mundo afora. Então, pode ser também um mês extraordinário, porque você vai também colaborar com mais generosidade. Pode também ser mais bonito esse mês, se nós nos debruçarmos na comunidade para também formas diferenciadas de missão. Quem sabe uma experiência de visitação às casas, ou quem sabe uma experiência de visitação aos que estão doentes, aos que estão presos, aos que estão nos hospitais, aos que estão nas periferias de nossas cidades. Que bom que os nossos missionários aqui da Diocese vão, nesse mês de outubro, visitar os conjuntos habitacionais que temos nas nossas cidades maiores. De modo que ali vão visitar, vão rezar, vão deixar o seu abraço, vão convidar para a vida comunitária ali naquele local e vão adiante. Então é preciso que haja de fato algo de extraordinário. E você aí com o seu padre, com a sua equipe de liturgia, com a sua, quem sabe, comissão paroquial que pensa um pouco a missão, quem sabe vocês serão capazes também de pensar algo extraordinário para a sua comunidade. O mais importante é que nós não fiquemos fechados em nós e nem dentro da nossa comunidade. A fé cristã é comunitária, isto é, eu não a vivo sozinho, entre mim e Deus. Não, a fé cristã é uma fé comunitária. A fé cristã é uma fé missionária.
de modo que aquilo que eu vivo dentro, eu quero levar para fora. A experiência que eu faço de Jesus aqui, eu quero anunciá-la aos irmãos. O Salvador que eu já acolhi como meu, como nosso, eu também quero anunciá-lo aos demais irmãos. Vamos por aí, que o nosso mês missionário extraordinário nos ajude também a tomar consciência de que ser cristão, ser batizado, é também ser missionário, é também ser enviado. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, neste início do mês de outubro, mês missionário extraordinário, temos muitas coisas boas para partilhar. Deus é generoso conosco já no início deste mês. Aqui quero saudar as comunidades dedicadas a São Francisco de Assis. Neste 4 de outubro celebramos esse santo que nos faz pensar no cuidado com a natureza, com a criação, com os seres humanos, com as realidades da terra. Que São Francisco nos ajude, portanto, a encontrar os meios de cuidar da nossa casa comum. Um abraço aos frades aqui da nossa comunidade franciscana de Divinópolis, como também aos capuchinhos que estão lá na cidade de Joatuba, aqui da nossa diocese. Também vai acontecer neste sábado, dia 5, lá em São Joaquim de Bicas, o nosso encontro diocesano da pastoral familiar. E vamos tratar exatamente do tema da vida, em defesa da vida. Então vamos nos encontrar ali com os agentes da nossa pastoral familiar, das nossas paróquias, naquele canto da nossa diocese, para podermos de novo beber da fonte e encontrar cada vez mais motivos e criatividades para a defesa da vida. Nesse domingo, dia 6, vamos celebrar aqui na diocese a Outreia Diocesana do Movimento de Cursilho de Cristandade. Será lá em Nova Serrana. Então você, cursilista, está convidado a participar conosco no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, lá na cidade de Nova Serrana. É ali que vamos nos encontrar, vamos conviver, vamos celebrar a Eucaristia, para também nela encontrarmos força para o caminho da missão que deve continuar. E o mais importante, meu irmão, minha irmã, neste mês de outubro, também mês do Rosário, que você possa dedicar-se também a esta bela oração que está na tradição orante da nossa Igreja Católica, o Santo Terço, o Santo Rosário. E aí também pode estar exatamente a sua oferta extraordinária para o mês missionário, de modo que a sua oração, dirigida à Santa Mãe de Deus e por ela ao próprio Jesus, essa oração possa também estimular no coração de todos os batizados essa dimensão bonita da missão. Batizados e enviados. Enviados para formar comunidade, enviados para viver como irmãos, enviados para anunciar aos irmãos de perto e de longe as maravilhas de Deus, o Deus em quem nós cremos e aquele em quem nossos olhos se colocam todos os dias como sentido e horizonte da nossa vida. Enviados para isto. Importante também, meu irmão, minha irmã, que aprendamos a rezar e ao mesmo tempo nos predispor para aquilo que o Senhor nos chama a fazer, quem sabe mais longe do nosso lugar de origem. Independente do nosso estado de vida,
mas sobretudo aqueles que se sentem mais livres para o passo da missão adiantes, somos chamados a isto. Há irmãos de longe que também precisam ouvir falar de Cristo e acolhê-lo como Salvador. Temos muito a fazer e a rezar neste mês de outubro. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.